Bom dia, galerinha do sétimo ano. Vamos hoje para a nossa segunda semana, para a nossa segunda aula. Semana passada vocês tiveram a primeira aula com a professora Mirella, certo? Na qual ela iniciou falando sobre as grandes navegações. E na aula de hoje nós vamos falar exatamente sobre as navegações portuguesas e também as navegações espanholas. Então acompanha comigo. Vou aumentar aqui a tela um pouquinho para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Agora ficou melhor, né? Então vamos lá. Navegações portuguesas. Nós temos aqui um mapa, ó, né, que vai representar a viagem de Pedro Álvares Cabral, a viagem de Vasco da Gama. Claro que né, a viagem dos grandes navegadores portugueses. As condições apontadas anteriormente favoreceram a conquista dos mares pelos portugueses. Neste contexto, vários navegadores lusitanos se destacaram. Sempre que eu falar de lusitano ou navegador lusos ou lusitanos, eu estou me referindo a Portugal, tá bom? É como se fosse um sinônimo, um dos nomes que a gente dá aos portugueses. Ao invés de falar portugueses, nós também podemos falar lusitanos, certo? Então, Bartolomeu Dias chegou ao sul da África em 1488. Ó, ele teve essa rota aqui, ó, tá vendo? Ele chegou aqui no sul da África em 1488, no local denominado Cabo das Tormentas. Este local foi futuramente denominado Cabo da Boa Esperança, que o Cabo das Tormentas, que depois passou a se chamar Cabo da Boa Esperança. Vasco da Gama foi o primeiro navegador a atingir a Índia em 1498. Então, quando chegou lá em 1498, Vasco da Gama, que está nesses sinaizinhos aqui, ó, ele consegue chegar nas Índias, que era a região onde eles queriam encontrar, onde eles queriam chegar para poder encontrar especiarias, mantimentos, né? Como a professora Mirella já deve ter falado com vocês na aula passada. Ah lá, ó, trouxe um grande carregamento de especiarias. Já Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal em março de 1500 com 13 caravelas. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses avistaram um monte, a qual deram o nome de Monte Pascoal, né? Porque era domingo de Páscoa na época, onde hoje é a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Então, nesse caminhozinho aqui, ó, nessas listinhas aqui, ó, listrinhas aqui, é a viagem de Pedro Álvares Cabral, que no percurso, ó, ao invés dele seguir, né, direto, ele acaba se desviando um pouco para oeste, né, até que ele vai se desembarcar aqui numa região nova, diferente, que logo se chamaria Brasil, né? Essa cidade, o local onde eles deram o nome de Nome Pascoal, onde hoje é a cidade de Porto Seguro, logo ali, né, na Bahia. Vários documentos foram escritos para relatar a chegada dos portugueses às novas terras, mas bem poucos foram preservados até a atualidade. A carta do escrivão Pero Vaz de Caminha é o mais detalhado, é tido como a certidão do nascimento do Brasil. Até 8 dias após 8 dias nas novas terras, os portugueses seguiram até a Índia. A ideia predominante atualmente é que esta vinda ao Brasil foi intencional. Então, pessoal, percebam, Pedro Álvares Cabral ele chegou no Brasil e depois ele seguiu, depois de 8 dias, seguiu até chegar à Índia. Houve já pessoas que disseram que eles encontraram essa nova terra sem querer. Mas já existem hoje teorias que falam que Pedro Álvares Cabral e a sua caravela, ele veio se desviando aqui para a esquerda, né? Propositalmente, porque antes disso, tempos disso, nós vamos ver lá nas navegações espanholas,
né, um camarada chamado Cristóvão Colombo já havia descoberto alguma região aqui nessa mesma terra. Então eles pensaram, poxa, de repente se a gente desviar um pouco o caminho, quem sabe a gente não encontra uma nova região para a gente explorar. Então, quando ele se desvia para cá, não é que foi sem querer, pode ser sim que havia ali uma intenção de repente encontrar uma nova terra, certo? Então vamos lá. Navegações espanholas. A Espanha entrou atrasada em relação a Portugal na conquista dos mares. Por que atrasada? Porque embora nós vamos ver que quando Colombo, navegador mandado pela Espanha, chega nessa nova região que depois se chamaria América, ele chegou ali, se eu não me engano, nós vamos ver lá embaixo, em 1492 mais ou menos. Foi aí 8 anos antes de Cabral, quando chegou no Brasil. Só que se a gente for analisar quem foi o primeiro país que se lançou aos mares, foi Portugal, com Bartolomeu Dias, que desde 1488 já havia, né, atravessado aqui, né, o Atlântico, passado pelo Atlântico, vindo aqui pelo sul da África até chegar na Índia. Então, quem se desbravou primeiro nos mares foi Portugal. Então, a Espanha entrou atrasada em relação a Portugal na conquista dos mares. Primeiro foi preciso expulsar os mouros, né, que eram os árabes que ocupavam a Península Ibérica durante a Idade Média. Conscientes deste atraso, os reis católicos Fernando II de Aragão e Isabel de Castela contrataram navegadores espanhóis e de outras nacionalidades para navegarem em nome da coroa espanhola. Cristóvão Colombo, aqui o Colombo, foi um desses navegadores. Nascido em Gênova, na Península Itálica, né? Então ele não era espanhol, ele navegou para a Espanha. Propôs a chegada na Índia no sentido oeste, mas acabou alcançando a América em 1492. Fernão de Magalhães foi outro navegador que era português, mas navegou pela Espanha, comandando a expedição que efetuou a primeira circunnavegação do planeta, partindo em 1519. Então, pessoal, aqui, ó, quando Colombo sai aqui da Espanha em 1492, ele segue sentido a oeste na intenção, porque ele sabia que o planeta, ele sabia que na verdade que ele tinha uma teoria de que o mundo era redondo. Naquele tempo as pessoas não tinham essa noção, né? E ele acreditava que se ele fosse a oeste, ele ia dar a volta ao mundo até chegar na Índia, né? E nesse meio do caminho ele acabou encontrando, chegando aqui nesse mapa aqui não dá pra gente ver, mas nesse meio do caminho ele acabou chegando na região lá da América Central, né? Próximo ali do México, né? Um pouquinho antes de Cabral chegar aqui no Brasil, certo? Divisão do mundo, então. A expansão marítima gerou uma disputa entre Portugal e Espanha, claro, né? Espanha descobre a região, olha lá, ó, a região da América Central em 1492. Já Portugal descobre a região, né? Explora a região onde hoje é o Brasil em 1500. Então, nós vamos ver uma grande disputa entre Portugal e Espanha pelas terras da América. Eles vão chamar essa nova terra de Novo Mundo. Então, para dividir as terras conquistadas, foram criados 2 documentos. A Bula Intercoetera, que foi assinada em 1493 pelo Papa Alexandre VI, e dividia as novas terras através de um meridiano situado a 100 léguas da ilha de Cabo Verde. Essa aqui que é a Bula Intercoetera, ó, essa linha aqui. Eles criaram, né? Portugal não se beneficiava com essa divisão. E aí o que vai acontecer? Exigiu um novo documento. Assim, em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que estabelecia um meridiano situado a 370 léguas, que seria
esse meridiano aqui, ó, Tratado de Tordesilhas, onde ele vai dividir, onde, né, as explorações do lado direito, né, do lado do leste seria de Portugal e do lado oeste seria da Espanha. Vale ressaltar que esses documentos foram questionados por outros países europeus, claro, né? O que? Portugal e Espanha vão ser donos do mundo inteiro? Não, mas França, Holanda e Inglaterra, que não participaram dessa divisão, vão questionar. Certo? Então vamos para as atividades, vamos lá. Vamos ver se você está ligado. Quais os três principais navegadores portugueses citados no texto? Vamos escrever aqui. Vamos voltar lá no texto e vai escrever o nome dos três navegadores portugueses. Ok? Que, melhor explicando, os três navegadores que foram enviados, que foram financiados por Portugal. Número 7. Qual dos documentos abaixo é considerado como a certidão de nascimento do Brasil? A Carta de Amor, Carta de Pero Vaz de Caminha, Carta de Pedro Álvares Cabral ou a Carta dos Navegantes? Marca um xizinho na opção correta. Número 8. Quais os dois países que mais se destacaram no período das grandes navegações e descobrimentos marítimos dos séculos XV e XVI? Os dois países que iriam dominar essa nova terra, o novo mundo. Número 9. Leia o trecho a seguir. Nós temos um trecho aqui que diz assim, olha só. A notícia sobre as descobertas de novas terras por Cristóvão Colombo quase causou uma guerra entre Espanha e Portugal, já que ambos queriam ter direito sobre elas. Depois de discussões prolongadas, esses países acabaram chegando a um acordo. O texto ao lado refere-se a um acordo, né? A um tratado. Que tratado ele está falando? Um tratado entre Portugal e Espanha, um acordo entre eles. Está falando do Tratado de Boston? Está falando de Boston? Está falando do Tratado de Versalhes? Tá falando do Tratado de Tordesilhas ou do Tratado de Madrid? Qual é o tratado que está se referindo a esse texto ao lado? Marca a opção, marca o xizinho aí na opção correta. E por fim, número 10. Quais os dois documentos utilizados para demarcar as posses de Portugal e Espanha nas terras chamadas de Novo Mundo? Complete corretamente a tabela. Nós temos dois documentos. Um que foi assinado em 1493, porém Portugal não se sentiu beneficiado e aí fez o outro acordo. É o mesmo acordo que a gente viu na atividade anterior. Escreva aqui que ele foi feito em 1494. Ok? Finalizamos aqui então a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar, podem me chamar no WhatsApp, tá bom? A aula da semana que vem é com a professora Mirella. Ela já vai falar dos povos, dos reinos, dos impérios antigos aqui da América. Quem que vivia aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses? Quem que vivia nas regiões onde a Espanha colonizou, no México, na Argentina? Enfim, quem vivia aqui na América antes da chegada desses europeus? Isso vocês verão na nossa próxima aula com a professora Mirella, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.